E aí? Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live do perfil Casas Dignas, né? E agradecidos a Deus, né, por esse dia. Como sempre nas nossas lives nós agradecemos a Deus por esse dia, pela oportunidade, e agradecemos a você também, né, por dedicar esse tempo para estar nos ouvindo. O perfil Casas Dignas ele foi criado com o objetivo de ser farol e refúgio para as famílias da terra, para abençoar outras famílias, né, com uma palavra de fé, de ânimo, de esperança. E nesse período nós começamos uma série, Melhor é Serem Dois, Isso. e essa é mais uma live dessa série, né? Temos convidado casais que têm dado testemunho na caminhada, tem sido farol, tem sido refúgio, né? Tem caminhado juntos e buscado servir a Deus com seu propósito. E o versículo que eu gostaria de compartilhar nesse momento é um versículo que nós usamos no convite do nosso casamento, né? Isso. E está no capítulo 67 do livro de Salmos. No versículo 1 ele diz: Deus, eu vou ler aqui na versão da mensagem, né, que eu achei que falou muito forte ao nosso coração. Deus, marca-nos com tua graça e com tuas bênçãos. Sorri para nós. Todo o país verá como ages. As nações pagãs saberão que és capaz de salvar. Então, esse versículo nós tomamos como uma oração ao Senhor, uma oração que nós fazemos a Deus, né? Para que Ele se volte para nós, né? Marcar as nossas vidas com a graça dEle, para que outros povos sejam alcançados através das nossas vidas. Nossos convidados de hoje é Diogo e Leide, né? Um casal muito amigo nosso, casal de missionários, que nós vamos bater um papo hoje. É isso aí. Então, a gente vai chamar Leide e Diogo. Queremos que esse bate-papo... Mas eu não vi se eles já entraram. Leide, tu entra, minha filha. Vou mandar uma mensagem pra ela. Tu tá aí, Leide? Mas a gente vai chamar. Deixa eu ver se eles já entraram aqui. Enquanto isso, boa tarde para Ângela, lá de Aracaju, Ana Lúcia, para o Harold Walker, que está aí, Maria do Carmo, seu Forte Antônio abraço aí, Celso, que é o pai do Diogo. Isso. Muito bom ter vocês aqui. A instituição social Manassés também está aqui. Um grande abraço para vocês. Toda a mesa que faz uns pãezinhos de mel deliciosos também está com a gente. Deixa eu mandar mensagem para a Leide, que eu não vi eles entrando ainda. Vamos aguardar o Diogo e a Leide entrarem para esse bate-papo aí. Forte abraço, Haroldo. Lucas, perfeição em Cristo. Tamo juntos, meu irmão. Que o Senhor nos abençoe mesmo com a sua mão poderosa e continue resplandecendo o seu rosto sobre nós. Eles já chegaram? Nós Ainda aguardamos, né? Aqui. Estamos aguardando. Bom, esse versículo que Simar falou, Diogo e Leide não entraram ele foi ainda. uma oração para nós, né? Logo no início, a gente tinha receio, né? De que é tudo muito incerto quando a gente se casa, mesmo tendo Cristo, mas a gente não sabe o que é que vem lá pela frente. E no início, quando a gente colocou o versículo, foi no sentido de que o Senhor nos guardasse, né? Que Ele tivesse de fato misericórdia. Agora sim, ele entrou. Entraram aqui. Tivesse misericórdia de nós. Pode falar. Nos conduzisse para que o nome dele fosse glorificado. E hoje nós conseguimos ver isso. Olha, eles... Chegando. Tá com mais de um aparelho aí? Não, é esse mesmo. Só um que tá conectado. Tá, vocês ouvem a gente bem? Sim, direitinho. A gente vai continuar. Como é que tá para todo mundo que tá tendo retorno para vocês?
Deixa eu ver se o pessoal fala, mas Barba chique. Pois é. Diogo e Leide se apresentem pra gente. Acho que a maioria já conhece vocês, mas fala um pouquinho aí de vocês. Vamos lá. Certo. Então, eu sou Diogo, sou natural de Curitiba, Paraná. Desde 2005, eu entrei na escola bíblica e decidi perseguir essa visão, né, de me tornar alguém que vai pregar o evangelho, vai viver pela palavra. Então, de 2005 em diante, eu fui preparado para ser missionário. Depois de 2 anos, eu fui para Moçambique. E foi lá que a gente acabou se conhecendo, né? Um pouco antes de ir para Moçambique. Então, desde então, a gente tem trabalhado a gente trabalhou 5 anos em Moçambique, depois a gente voltou para o Brasil, e desde então a gente tem trabalhado aqui em Feira com jovens. Comunidade cristã em Feira. Daqui a pouco a gente Sou a aprofunda. Leide. Sou a Leide, sou da Bahia. Estamos morando na Bahia atualmente. Nós fomos missionários em Moçambique por 5 anos. Estamos desejosos de voltar para o campo novamente. Como o Diogo falou, a gente está trabalhando com jovens aqui. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. É bom ter vocês aqui. Bom. Eu estava comentando que o perfil das Dignas ele tem buscado ser farol e refúgio para a família. Né? E nessa série que estamos fazendo agora, nós buscamos dar casal que tem dado trilhado o caminho juntos. E são famílias que têm fortalecido vidas ao redor da terra, né? E vocês, nós vemos em vocês um casal que tem abençoado, que tem buscado servir a Deus dentro do propósito que Ele tem colocado para vocês. Amém. Amém. A gente trabalha com jovens, né? A gente está trabalhando na pré-formação de futuras famílias, mas tem sido muito bom, assim, participar daquilo que Deus tem como projeto dele, né? Lembrando de várias coisas que a gente aprendeu, até o livro de seu John Walker, que ele fala, né? Toda a família é uma igreja, então viver isso a partir de casa e transmitir de casa isso para outras pessoas. Diogo e Leide, só um pouquinho. O pessoal diz que ainda está com retorno. Uhum. A gente assistiu ontem uma live em outro canal e estava do mesmo jeito. Vinha o retorno de quem estava recebendo os convidados, né? E não tem nenhum outro equipamento, a gente já colocou fone, então eu não sei bem o que pode fazer. Você tem fone de ouvido para tentar? Sim. Fazer um Esse teste. dá certo. Tá. A gente está ouvindo a nossa voz duas vezes. Uhum. Aqui tá tranquilo. Tá dando para ouvir vocês bem claramente. E o pessoal também está dizendo que nos ouve 2 vezes nos comentários. Mas vamos ver se Aqui. Vamos lá. Sol de Cimar. Oi. Tá ouvindo legal agora, Diogo? Agora vocês ouvem? Bem legal. E pra eu gente acho que o eco acabou. Pra gente também parou o eco agora. Então vamos de Tá fone. normal aí, pessoal? Vamos de fone que melhorou. Muito eco ainda? Não, Agora acho que melhorou. É que demora. Ok. Então vamos voltar aqui até pra gente atrapalhar um pouquinho a concentração. Situar. Pronto. Beleza. Todo mundo tá falando Ótimo. que tá perfeito agora. Valeu, Lucas. Obrigada, Muito bom. gente. Ok. Brenda. Tá, então vocês falaram assim rapidamente da trajetória e que a partir de 2005 vocês entenderam o chamado de Deus para a vida de vocês, não é isso? Vocês eram muito jovens, continuam sendo, obviamente. Obrigada. Mas como foi isso? Geralmente o jovem tem muita dificuldade em entender qual é o chamado de Deus para sua vida. Sempre é algo que é um ponto. Vocês que lidam com jovens devem saber bem melhor que a gente.
mas é sempre um ponto que todo mundo se questiona, como é que eu vou conseguir ouvir a voz de Deus, entender que é esse o meu chamado, enfim. Então, como foi para vocês entender o chamado individual? Certo, em 2004 eu estava no meu último ano, né, do ensino médio, e aí eu tive uma experiência muito forte com Deus. Foi quando eu fui cheio do Espírito Santo, comecei a orar em línguas, comecei a buscar Deus, comecei a ter fome e sede por oração. Eu já tinha desejo de conhecer mais a palavra, mas essa questão de intimidade com Deus, de busca, eu não tinha. E a partir dessa experiência que eu tive, eu fui desenvolvendo isso, né? E comecei a andar até com o pessoal da igreja, assim, do grupo dos anciãos, de oração e tudo. Eu ia para as reuniões, toda reunião que tinha eu estava dentro. E aí, o meu desejo era ir para algum seminário ou alguma escola bíblica no início do próximo ano, né? Depois que eu tivesse completado o meu ensino médio. E busquei direção de várias pessoas, perguntei, conversei com os meus pais. E uma das coisas que eles me disseram é: se não abrir nenhuma porta, você vai fazer o que você tinha planejado, vai entrar na universidade, né? Então, aquilo para mim meio que me frustrou, porque eu pensei que não era algo que era a vontade de Deus. Eu pensei que estava contrário à vontade de Deus para mim. Mas eu entendia, pelo conhecimento básico da Bíblia, que a obediência é algo que Deus se agrada. Então, como eu não tinha outra coisa para oferecer, eu preferia obedecer. E daí eu entrei no curso de artes, na faculdade Tuiuti, lá em Curitiba. Aí eu cursei 6 meses e durante esse tempo, então, eu decidi continuar nessa busca, né, em oração e jejum, para que alguma coisa acontecesse, ou para que Deus mostrasse qual seria a direção. E aí, dentro de 6 meses certinho, foi quando a igreja onde eu congregava decidiu abrir uma escola de missões num espaço que nós tínhamos, uma chácara, e lá mesmo treinar jovens daquela igreja local para se tornarem missionários. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu entendi como uma resposta de oração daquilo que eu estava buscando. E aí meus pais, eles concordaram, aprovaram, e eu entrei, então, lá em agosto daquele mesmo ano, 2005. Eu entrei para fazer parte dessa escola de missões com o objetivo de já ir para o campo missionário, né? Mas antes disso, muito do que eu recebi de palavra, principalmente pela visita de missionários naquela igreja, foi o que mais me motivou, assim, ver o testemunho dessas pessoas. E teve um pouco também do meu desejo de querer fazer algo relevante para Deus, assim, não viver uma vida onde eu vou simplesmente passar desapercebido, né? Então eu tinha uma certa crise de achar que a minha vida não estava condizendo com as escrituras e realmente muita coisa precisava ser resolvida. Eu não acho que todo mundo tem que ser missionário para que sua vida esteja de acordo com a Bíblia. Eu acho que você tendo uma comunidade de irmãos, abrindo o coração, andando na luz, Deus vai guiando tudo. Mas foi algo que Deus usou para que esse desejo me levasse a uma prática, né? Então, o que eu reconheço de voz de Deus foi muito mais o desejo que foi colocado no meu coração para fazer algo para o reino, e a palavra que falou sobre obediência, e a partir daquela obediência as coisas foram acontecendo, e mesmo não sendo o que eu esperava, foi uma preparação para aquilo que Deus queria que acontecesse, né? No meu caso, eu tive uma crise. Eu acho que eu estava nessa fase entre pré-adolescência e adolescência, e eu tive uma crise existencial, assim, eu comecei a questionar o sentido da vida, qual era o propósito de eu estar existindo, como de fato eu estava gastando minha vida. Eu comecei a questionar muitas coisas. E em meio a tudo isso foi quando Jesus me encontrou. E uma das coisas assim, 2 coisas ficaram muito fortes para mim quando eu encontrei Jesus. Uma é que eu entendi que eu era filha de Deus, criada para um propósito. E a outra é entrar nessa busca por esse propósito. O que era esse propósito, assim? Então, eu fui para um encontro de jovens em Araras, em 2003, e eu vi vários jovens compartilhando várias coisas, orando, e tinha uma chama, e eu me identifiquei muito com o que Deus estava fazendo dentro de mim. E isso aumentou esse desejo de entrar nessa busca, de tentar entender o que é que Deus estava tentando me guiar, mostrar, falar.
E aí, em 2005, foi quando eu decidi parar tudo. Eu estava fazendo cursinho para vestibular na época. Eu tinha planos bem organizados assim, do que eu queria fazer. E eu não tinha um desejo de ser missionária. Eu não sou uma pessoa que, desde criança, nossa, eu quero ir para tal país, Deus me deu tal país. Não, eu não tinha um desejo em si de ir para algum lugar ou de ser missionária. Mas eu comecei a sentir Deus me atraindo para viver uma vida mais significativa e tal. E aí, em 2005, eu decidi fazer o CPP em São Paulo, em Montemor. E uma das coisas que vinha na minha mente, assim, uma imagem que vinha na minha mente era um grande quebra-cabeça com várias peças, cada pessoa era uma peça, e eu procurava o lugar aonde eu me encaixava nesse propósito de Deus, assim. E isso fez com que eu parasse tudo, assim, eu quero ir. E lá, em Montemor, eu encontrei Susana Walker, a filha do Haroldo, e ela começou a mostrar várias fotos sobre o tempo dela em Moçambique. Ela era missionária em Moçambique, ela tinha voltado naquele ano, mostrando várias fotos, e eu comecei a pensar se eu me identificaria com aquilo, se seria isso, mas até então ainda não tinha nenhuma certeza. Depois, uma outra missionária estava no encerramento do nosso curso, a Ariadna. Ela compartilhou várias coisas, ela perguntou quem queria ir à frente, e se sentia chamada para missões. Eu não senti coragem de ir até então. Eu estava com muita saudade da minha família, sempre fui muito apegada à minha família, e eu deixei minha família para ir para São Paulo porque eu sentia que realmente Deus estava me atraindo, mas eu queria voltar para minha família e tentar viver a vida cristã perto deles, assim. Mas eu lembro que a intercessora dela, ela tinha alguém que foi junto com ela como intercessora, e essa pessoa orou por mim. E eu fui muito marcada naquele momento. Eu senti que ela veio a mim porque eu estava tentando segurar algo que Deus estava me atraindo, me chamando. E aí, depois disso, eu tive uma outra conversa com Susana, abrindo meu coração, falando sobre alguns sentimentos em relação a missões. Mas depois de algum tempo, eu ouvi claramente de Deus. Eu tinha 23 anos e eu ouvi claramente de Deus que eu tinha 23 anos e que era o momento de eu deixar minha família e fazer aquilo que Ele tinha me chamado a vida inteira para fazer. Claro que foi como uma gestação. Eu já estava sentindo muito desejo de ir para o campo, de pregar o evangelho, de inflamar pessoas por amor, para que elas amassem mais a Jesus. Então, foi algo muito gradativo, foi uma gestação mesmo. Mas aí, em 2007, foi quando Deus abriu as portas mesmo. E eu fui para Moçambique em 2008, a gente foi junto, eu e Diogo, e a gente se conheceu nessa jornada aí. Eu ia perguntar agora, como foi que essas vidas se cruzaram, né? Que a gente percebe no que vocês falaram nesse cenário aí, duas pessoas com um desejo muito forte no coração de servir a Deus, né, de cumprir a missão que Ele tem para elas. E aí é a pergunta que eu ia fazer, né? Como foi nesse propósito aí, nesse plano, como foi que se cruzaram, que vocês se encontraram? E antes de vocês falarem, o interessante que eu vi do relato é que vocês deram passos, vocês não ficaram escondidos nas perguntas e no sofrimento que essas perguntas causam, né? Principalmente quando a gente é mais jovem. Mas vocês foram dando passos. Eu não sei exatamente o que é, mas eu vou fazer uma escola de missão, eu vou para um encontro de jovens, eu vou compartilhar com alguém aquilo que eu estou sentindo. O casal que a gente entrevistou na semana passada, eles são missionários católicos, e o marido, ele falou justamente isso, que para discernir a voz de Deus é interessante que a gente compartilhe com outras pessoas maduras que já estão há mais tempo na jornada, porque muitas vezes o nosso coração é enganoso e às vezes a gente fica, eu quero isso hoje, amanhã eu já não quero mais. Então, Sim. Quando você tem uma base, pessoas ao redor, maduras, que estão caminhando com esse mesmo propósito, essas pessoas também podem guiar. E a obediência, que foi o que Diogo falou para mim, ficou muito forte também. Então, são pontos que a gente precisa ressaltar para quem está nos assistindo. Pode ser que tenha alguém passando por questionamentos semelhantes e frisar que nós precisamos primeiro dar os passos, porque o caminho se faz ao caminhar, né? Exato. Pronto, agora Sim, vocês uma podem das falar coisas como se que conheceram. eu esqueci de falar, antes de falar do que a gente se conheceu, uma das coisas que eu esqueci de falar, quando eu voltei do CPP em 2005, eu senti um desejo muito forte
de mudar de curso. Eu tava estudando para prestar vestibular para biologia, e eu mudei para pedagogia porque eu percebi que eu tinha um chamado com pessoas e eu queria trabalhar com pessoas. E foi nessa época que Deus me chamou, quando eu estava prestando vestibular para pedagogia, porque eu estava muito interessada em procurar uma profissão que tivesse a ver com aquilo que eu sentia de Deus. Então, o que você falou de dar passos práticos é bem pertinente. Assim, não tem problema fazer tentativas, você está em busca, né, daquilo que você crê que Deus está realmente guiando e falando, né? Sim. Mas vamos lá. A gente se conheceu uma semana antes de ir para Moçambique, quando a gente estava em Montemor fazendo um treinamento com Suzana. Ela estava preparando materiais para nos dar uma noção do que a gente ia encontrar em Moçambique, algumas palavras diferentes que a gente ia encontrar lá e tudo. E foi quando eu conheci Leide e também Josafá, que é daqui de Feira, que está até hoje lá em Moçambique, trabalhando em Nacala, junto com a esposa dele, que é a Simona, da Romênia. E naqueles dias, assim, para mim, a gente era só uma equipe, né? E, na verdade, uma das coisas que eu tinha no meu coração é que eu fui para aquele lugar e estava indo para Moçambique com o meu desejo de servir a Deus e não me preocupar com essa área sentimental, né? A área do coração. Deixava lá, porque uma das coisas que eu aprendi, né? Toda aquela fase da adolescência, juventude, com sonhos, com sentimentos por outras meninas, será que essa é a mulher de Deus para minha vida e tudo mais, foi que o melhor de tudo é você não ter ansiedade com relação a isso, mas colocar isso sempre em oração diante de Deus, né? Então, eu realmente, assim, desde cedo tinha esse desejo de casar logo, né? Casar jovem, até o pessoal achava engraçado isso. Mas eu fui para Moçambique com 20 anos e eu não pensava que seria assim. Algo que iria acontecer tão próximo, mas também não queria que fosse algo tão distante. E dali em diante a gente começou a trabalhar junto com outros ministérios que tinha lá. Um deles era o Ministério de Jovens, que essa missionária Simona, ela tinha um grupo de jovens adolescentes que a gente costumava ir junto com ela ministrar a palavra, e foi lá que eu comecei a conhecer mais o que Leide pensava. Então, tudo, assim, o que a gente compartilhou da nossa história, teve muita coisa parecida, só que ela estava aqui em Feira de Santana e eu estava em Curitiba, então nunca tinha ouvido falar dela, não sabia de como era, noção, assim. E muitas coisas que eu estava aprendendo quando estava nesse último ano da escola bíblica, que foi o material que eu comecei a receber da revista Impacto na época, as literaturas, os livretos, as mensagens, os áudios, na época era o CD, né? Eu comecei a ter contato com aquilo, e como ela tinha feito CPP e eu tinha interesse em aprender muita coisa daquilo, então comecei a ter essa conversa com ela. E uma das coisas que me impressionou muito foi, então, como era parecido o desejo por Deus e até a própria história de querer fazer a vontade de Deus, de querer honrar Ele, servir a Ele e tudo. Então, muitas coisas que eu falava assim, poxa, se algum dia eu encontrar alguém com a mesma visão, mesmo chamado, né, com mesmas ideias dentro da palavra e tudo mais, seria uma boa pessoa para eu casar, mas aí eu pensava mais na frente, né? Na verdade, a gente viajou um do lado do outro, na mesma poltrona ali dentro do avião, escolheram colocar a gente junto. Mas eu tenho uma mania de dormir muito quando eu viajo, então eu dormi quase que a viagem inteira. Falou nada. E não tinha sido despertado nada dentro de mim nem dentro dele. Lá no Éden, quem dormiu foi Adão, né? Quando foi. Deus trocou. É verdade. Tem que dormir, alguém tem que dormir, né? Mas daí, ele também estava muito tranquilo, como ele falou, não estava muito interessado em relacionamento no momento, muito focado no primeiro ano no campo. E eu fui para o campo, e essa área da minha vida foi uma área que eu deixei em off, assim. Eu tô indo para o campo, é pouco provável que eu encontre alguém lá. Eu rendi, assim, achei que... E eu também comecei a sentir o desejo muito forte de não casar, de ficar solteira. Então a gente ficou uns 6 meses, assim, trabalhando junto, mas não havia sentimento nenhum.
E o sentimento começou a surgir em meio ao chamado mesmo, assim, como ele falou, trabalhando com jovens, cuidando e abrindo o coração sobre o que fazer com alguns jovens, com alguns problemas e percebendo que tem a mesma visão, a mesma paixão. Isso foi gerando uma amizade muito forte e aí a amizade, né, foi mudando de nível. Bom, Muito bom. Nessa fala de vocês, eu já pontuo essa questão do entregar, controle nas mãos do Senhor. Eu agora estou servindo a Deus e essa outra área, ela tem que ficar adormecida. Vocês, ao pensar assim, estavam entregando, né, para Deus, né, descansando, na verdade, no Senhor e Ele já conduzindo todas as coisas. Sim. E aí, perceberam o sentimento e decidiram casar, e como tem sido a trajetória de vocês? O que Deus já ampliou, já que vocês já chegaram um na vida do outro, sabendo qual seria o propósito de Deus para vocês, o chamado para a caminhada? E agora que vocês já estão casados, há quanto tempo estão casados? O que Deus tem ampliado disso? Então, foi quando eu percebi que tá tendo sentimento por ela, eu resolvi abrir, né, esse sentimento para ela e explicar como a gente poderia fazer para caminhar, mas eu estava realmente pensando nessa questão de evitar ir mais a fundo, até por causa do não perder o foco, né, daquilo que a gente estava fazendo. E aí, assim, eu pensei que assim, o mais provável é ela falar, bom, acabou por aqui, a gente não conversa mais. Mas ela falou, não, vamos orar a respeito, e vou conversar com meu pai. Então, a gente foi dando passos e eu estou voltando um pouquinho, porque um dos passos que a gente tomou de direção foi, tem liderança aqui, tem gente para a gente abrir o coração, vamos falar com eles e não vamos passar por essa questão sozinhos, né? Então, essas pessoas nos aconselharam, nos ajudaram, e aí foi um ano e meio, mais ou menos, né, que a gente foi acompanhado. Então, isso foi do meio para o final de 2008 em diante, e daí nós casamos em 2010, em fevereiro, e então completamos esse ano 10 anos de casado. E esse ano a gente completou, né, dia 21 de fevereiro, 10 anos, no avião, que a viagem que a gente fez para esse último curso que a gente foi participar, a gente levou mais ou menos um dia de viagem, e esse dia de trânsito entre aviões e aeroportos foi o aniversário de casamento. Uau! Foi bem Muito gratificante, significativo, porque hein? uma das coisas que a gente falou antes de casar, assim, que tem disposição, né? Eu perguntei se tem disposição para a gente volta e meia sair e ter que abrir mão disso e daquilo para poder atender a algo que Deus está chamando, e ela disse que sim. Então, essa foi algo que sempre me deu muita segurança de que Deus estava no negócio, né? Mas esses 10 anos foram muitos desafios e logo que a gente casou, então, 3 semanas depois, a gente já voltou para Moçambique e pegamos uma jornada dupla de trabalho lá. Antes era um pouquinho mais tranquilo, mas foram coisas que foram ensinando a gente, né, como lidar com desafios do dia a dia e tudo. E a gente, assim, para mim foi muito bom ter pessoas em volta, os mesmos amigos, mesmos missionários, mesma liderança que nos ajudou, aconselhando no início, continuou ajudando. Quando nós voltamos para o Brasil, as mesmas pessoas que me discipulavam quando eu estava em Curitiba continuaram acompanhando. Depois, quando eu vim para cá, então eu falo assim que muito do que a gente tem feito como casal, né, a gente tem nossos padrões e princípios que a gente estabelece no nosso relacionamento para fazer as coisas dar certo, mas muitas coisas acontecem realmente nessa base de outras pessoas, outros irmãos que a gente compartilha, cobertura espiritual, pastores, e aquilo que a gente casou com o objetivo de dar continuidade ao chamado que a gente já tinha, já exercia, né, que foi continuar ensinando a palavra de Deus em Moçambique e agora aqui no Brasil, e trabalhar com essa próxima geração para levantar pessoas com o mesmo desejo que a gente, né, de se lançar, fazer a vontade de Deus independente do seu campo, né, pode ser África, Moçambique, como
outras pessoas que a gente já acompanhou e já pôde ser enviada, mas também outras pessoas que estão servindo no mercado de trabalho, estão servindo na faculdade, em diversos lugares. Né? Quando... Só Pode rapidinho, falar. Leide. Os comentários, eu não sei se você está lendo, mas Alguns. acho que tem um Alguns. aqui que é importante mencionar, né? O Harold Verdade. Walker, ele fala que esse casal, vocês, ainda vai fazer muita coisa maravilhosa para o reino de Deus. Então, Amém. um carimbo desses é importante colocar. Pois E é. tem Amém. muitos dizendo que vocês são inspiração, que amam vocês, então é bom também falar para vocês, né? Uhum. Amém. Amém. É que passa rápido, eu li, mas não fixei. Mas pode Não, continuar, Leide. só ia completar o que ele falou, que uma das coisas que o Diogo deixou bem claro para mim quando ele me propôs casamento, ele falou para mim que o que ele queria ser era missionário pro resto da vida. Missões. E mesmo esse tempo que nós estamos passando no Brasil, nós encaramos como missões. Independente se a gente está conciliando com o trabalho do dia a dia secular, mas a gente encara de que o tempo que a gente passou no Brasil é para gastar com pessoas, discipulando pessoas, inflamando pessoas, porque nós cremos que o reino de Deus ele avança independente do lugar, né? Então, ele me propôs isso, de que seria missionário, e para mim, quando eu disse sim, isso estava envolvido no cálculo, né? De que para o resto da vida nós seríamos missionários, e independente aonde, quanto tempo, qual país, era assim que a gente ia gastar a vida. Então, foi bem significativo completar 10 anos de casamento viajando. E você falou sobre esses 10 anos. Eu acho que uma das coisas que mais tem sido forte para nós como casal é que enquanto a gente ensina, a gente dispõe a vida para o reino, existe um trabalho de volta dentro de nós também. O quanto Deus vai trabalhando dentro de cada um, e a beleza de Cristo vai aparecendo, e o casal vai se afinando. Eu sinto que uma das coisas que eu tenho aprendido na minha caminhada casada é que quanto mais nós focamos em Jesus, mais a unidade entre o casal cresce e é aperfeiçoada. Se aquilo que uniu você, a outra pessoa foi Cristo, e Cristo está sendo, né, centralizado, essa unidade, ela floresce, Então, eu acho que é uma das coisas que eu tenho aprendido, assim, nunca deixar essa prioridade, essa pessoa de Cristo que Ele nos chamou para fazer. E tem muita coisa que Ele vai trabalhando dentro de nós. Isso é casamento. Tem muita coisa dentro de nós que precisa ser trabalhado, aperfeiçoado. Eu acho que hoje a gente é muito diferente, mas hoje a gente se parece muito mais do que há 10 anos atrás. Então, isso é verdade. E cada dia mais, viu? E muito importante essa sua colocação, até porque a gente precisa compreender isso, sair dos nossos próprios desejos, né? Se desinstalar desses desejos e começar a viver essa vida que traz o reino, né, para quem está ao nosso redor. E quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente foca no Senhor e procura realizar as coisas dele, mais ele trabalha em nós mesmos. Então, muito bom essa colocação. Acho que a gente pode entrar, Diogo tocou aí na viagem, né? Isso. Vocês recentemente fizeram uma viagem para fazer um treinamento lá na região do Oriente Médio, né? E a gente ficou na expectativa aí para saber, né? Esse processo, como foi, né? O que é que vocês têm para relatar desse momento? Nós sabemos que vocês foram para passar um período e de repente com a pandemia pegou vocês lá, né? E aí fechou tudo, travou os aeroportos e vocês não conseguiram voltar e ficaram um bom tempo lá. Então, tiveram muita experiência lá na região. Então, eu vou deixar assim para que você possa compartilhar o que é que vocês receberam, o que é que vocês têm a falar desse período que passou lá. Foi mais ou menos o quê? Uns 3 meses? Nós saímos dia 20 de fevereiro e retornamos dia 28 de junho. 4 meses. 4 meses. Hein? 4 meses e uma semana. Então, fique à vontade para falar aí da experiência de vocês. Conta os perrengues e conta a parte boa também. Na verdade, o curso sofreu um pouco
a pandemia, porque muito do que estava planejado para acontecer não pôde acontecer como estava organizado, porque a maioria das pessoas que iam nos ensinar lá, iam compartilhar, porque o ensino você pode ter até a distância, o material, mas ter o convívio com pessoas que já estão no campo, sabe, e receber essa transmissão de paixão, de fogo por Deus, eu acho que ao vivo não tem como, né? Não tem como se comparar. E esse é um dos propósitos desse curso, o nome é Emaús, então faz referência a Jesus andando com os discípulos, enquanto ele vai compartilhando, o coração vai queimando, né? E infelizmente não deu para ter muito contato com as pessoas que a gente gostaria. Teve alguns irmãos, principalmente 2 irmãos da Bulgária, que passaram uma semana com a gente, foram as pessoas que mais tiveram contato, que vieram de fora, conforme planejado, mas a maioria dos outros, eles tiveram que ou fazer aula por Zoom, ou participar mesmo há poucos dias, mas o pouco que a gente teve com essas pessoas foi muito bom, assim. Um dos primeiros que esteve conosco foi um pastor que é líder no Irã, e lá a experiência é bem forte no sentido de perseguição e como eles trabalham com discipulado e o crescimento da igreja. Então, só o compartilhar dele, as experiências dele, o testemunho dele, ver ele ali, o coração dele para servir, isso já fez muita diferença assim, para a gente, para mim, foi algo bem marcante. Mas a convivência com os missionários que estavam lá, próprio Paulo e Suzana, estavam na mesma região que a gente. E o que aconteceu por causa da pandemia foi que a gente teve que ficar sem poder ter contato com pessoas locais, né, sem poder sair para procurar tentar evangelizar, engajar mais com o povo. E onde a gente estava instalado, funciona uma casa de oração. Então, com as pessoas que estavam ali hospedadas, a gente investiu esse tempo em oração, né? Então, tinha um horário de oração por dia, que era toda manhã, das 9 às 10, a gente acrescentou outro de tarde, e durante esse tempo, então, a gente começou a entender que Deus estava chamando a gente não para sair, mas para ficar ali, buscando a face dele, orando, crescendo na palavra e tendo comunhão uns com os outros. E foi, para mim, o que foi gratificante foi que a gente foi para receber, foi para aprender muito, e foi para ter comunhão. E uma das coisas que eu pedi a Deus é porque de alguma forma a gente pudesse também tocar alguém lá, né? E algumas pessoas que a gente conheceu, que foram também participar do curso, a gente começou a criar essa amizade, esse vínculo, e começou a compartilhar da palavra, e podia às vezes dar conselho, receber também palavras, recebemos muita palavra profética, foi muito bom. Então, o tempo que se estendeu da gente ficar lá foi um tempo que deu para aproveitar bastante nesse sentido, assim. E eu até acredito que é algo que Deus quer nos levar a estabelecer como um dos alvos aqui para frente, assim, focar bastante em oração, né? E essa visão de casas de oração tem expandido muito, até no Oriente Médio tem crescido muito. Então, talvez trabalhar nessa área e começar a desenvolver isso, né? Mas deu para começar lá, né? Assim, desenvolver em outra língua, né? Não só em outras línguas, mas também cantar em inglês e orar em inglês e dar palavra para os irmãos. Então essa foi uma das coisas que acabou a gente tendo extra pelo tempo que a gente ficou lá. Sim. Uma das assim, dos objetivos, né, da escola, da organização, é criar uma visão correta acerca do Oriente Médio, tanto assim a região, a cultura, mas também como pregar o Evangelho no Oriente Médio, o que é que Deus está fazendo, qual é a necessidade que existe nesses países assim atualmente. Então ajuda muito a equilibrar, a entender o que é que não é, o que é que é. Isso foi muito bom. Assim, todos os ensinos foram muito bons, muito bons. Mas uma das coisas, assim, no meu pessoal, que me edificou muito, é encontrar pessoas muito inflamadas por Deus. Isso renova, isso é maravilhoso. Algo interessante sobre a paixão é que ela é contagiante. E eu vi isso na equipe, eu vi isso nos alunos que estavam lá. Muita fome, muito desejo de ir além,
Deus está fazendo algo na vida daquelas pessoas, assim, elas não estavam lá à toa, elas estavam lá porque Deus está realmente atraindo essas pessoas, assim. Então, uma das coisas que me chamaram a atenção, né? A escola tinha pessoas de 70 anos, de 66, de 60, e tinha pessoas muito jovens, de 19, de 20, de 21. Então, nós tivemos, assim, praticamente de meia idade, só tínhamos nós. E a maioria eram pessoas, assim, bem mais velhas, aposentadas, assim, o perfil de pessoas aposentadas, ou... Vários países, Leide, de vários países? A maior parte dos Estados Unidos. Sim. A maior parte. Mas da equipe nós tínhamos pessoas de vários países, né? Vários países. E era bem interessante ver como Deus estava despertando uma paixão parecida em pessoas de idades tão diferentes, assim. Então, a gente ficou convivendo com alguns missionários que não puderam voltar para casa, assim como nós. Deus foi liberando aos poucos, né? E então nós ficamos com missionários de 60 e poucos anos, 70 anos, que estavam inflamados por Deus, assim, um desejo mesmo de orar pelas nações, por povos não alcançados, que cada vez que pensava que existe povos que nunca ouviram falar do evangelho, chorava, não conseguia falar daquilo sem sentir um incômodo, tem algo sendo gerado nessas pessoas, assim. Então eu vi pessoas de 70 anos inflamadas, isso, nossa, encheu muito meu coração. Projetos a longo prazo, cheio de vontade de ir para lugares bem fechados e já com planos, com passagem, querendo, sentia com a passagem comprada, mas acabou não podendo ir. Mas são pessoas que estão com foco e não estão parando, assim. São os Josué e Caleb que a gente controla. E nós vimos jovens, muito, muito jovens também, mas, assim, muito inflamados. Nós tivemos um colega que ele estava com a data de casamento marcada. 3 semanas após o término da escola, ele se casaria. E ele não pôde casar porque as fronteiras fecharam. E eu perguntei a ele assim, o que é que sua noiva falou para você quando ela soube que você vinha para cá 3 semanas? Você só ia voltar 3 semanas antes do casamento. Ela perguntou se eu estava certo disso, assim, se eu estava seguro que essa era a vontade de Deus. Eu falei que sim, e ela liberou e ela ficou feliz. E quando nós conversamos com ele, você está muito triste, você ia casar agora, não deu certo. Ele estava super tranquilo e ele saiu de lá assim, eu vou casar, eu vou passar alguns meses com a minha noiva e eu vou ser missionário no Oriente Médio. Então, assim, o coração estava tão focado em Cristo que o fato dele não casar na data marcada não estava causando amargura, não estava ofendido. Entende? Deus está fazendo algo superior na Terra. A pandemia é algo superior ao meu casamento. Deus tem pressa no que Ele está fazendo. Então, nós servimos a Ele, né? Então, eu fui muito marcada pelas pessoas, assim, que estavam cheias da vida de Deus. Verdade. Qual foi o momento mais difícil para vocês, né, dessa experiência? Foi logo quando a gente soube que, para mim, foi logo quando eu soube que não poderíamos voltar na data esperada. E, assim, foi difícil, mas eu pensei, não, acho que daqui 15 dias as coisas voltam ao normal, né? Então passaram-se os 15 dias e acho que foi depois de 1 mês e meio, mais ou menos, extra, né? Foi quando a gente não tinha mais perspectiva, né? De quando ia voltar, e recebi um e-mail de que só poderia voltar a partir de setembro, porque o trajeto que a gente fez para ir e que a gente tinha como ticket para a volta não estava disponível antes de setembro. Então a gente conseguiu voltar antes porque a gente conversou com a companhia aérea, eles liberaram a gente para ir por outro trajeto, né? Voltar para o Brasil por outro trajeto. Mas foram momentos que eu acho que foi bem difícil no sentido de você não ter uma perspectiva assim, as coisas não estão acontecendo. Eu acho que serviu muito para provar, né, a minha fé pessoalmente, no sentido de Deus não tem as coisas fora do cuidado dele, então eu preciso ouvir de Deus, né? Mas foi essa luta da ansiedade interior com as circunstâncias que estavam acontecendo e a fé, né? Eu acho que foi uma das coisas que foi difícil para mim nesse sentido, mas eu acho que teve tantas outras coisas positivas que não chega a ser um negativo que derrubou, assim.
né? Foi o que me mexeu, que me chacoalhou. Para mim, nós voltaríamos dia 27 e minha irmã se casaria no dia seguinte. Então, eu sairia e um dia chegaria no dia do casamento da minha irmã. E começaram a surgir vários cancelamentos de voos e a gente começou a conversar entre os alunos. O meu também. E o nosso não tinha sido cancelado. Só que à medida que eu ia ouvindo as pessoas falando, nossa, o meu foi cancelado, nossa, talvez a fronteira vai fechar, eu só senti de preparar o meu coração e renunciar e entender que provavelmente eu não estaria no casamento da minha irmã. Então eu senti que aquele momento era o momento de eu estar com Deus e renunciar para que o meu coração ficasse liberado e buscar entender o que é que ele estava querendo fazer. 2 dias depois, realmente, o nosso voo foi cancelado e não tinha uma data de quando nós voltaríamos, então eu não podia pedir à minha irmã assim, me espera, porque eu não sabia quando nós poderíamos sair, uma vez que a fronteira estava fechada e não tinha data para ser reaberta. Então, para mim foi um momento assim delicado, a gente se falou por chamada de vídeo e foi um momento que eu pude abençoar ela, mas confesso que ao mesmo tempo que dói e mexe, nós não somos super-heróis, eu a amo muito e gostaria de estar vivendo esse momento. Ao mesmo tempo, eu carrego comigo que está no pacote do meu chamado missionário, muitas vezes não poder participar de momentos marcantes e especiais da nossa família, mas todas as vezes que eu penso que é por uma causa maior e superior, eu sou muito confortada. E eu senti que Deus me confortou durante esse tempo e não foi nada... Assim, eu não fiquei deprimida, nada disso, assim, foi algo que eu senti muita graça de Deus em administrar. Eu senti que Deus estava cuidando de tudo mesmo, assim, então, basicamente isso. Marcos e Ingrid colocaram que essa chama que vocês viram nos irmãos, eles também veem em vocês, e que eles estão orando para que o Senhor aqueça ainda mais os seus corações. Amém. Amém. Como eu falei, né, quando a gente chegou no Brasil, as pessoas que nos discipularam, então quem me acompanhou, discipulou e acompanha até hoje, né, nessa distância. Hoje em dia a gente tem menos contato pelo fato de eu estar aqui, mas quem muito me acompanhou e tem muito me abençoado é o Marcos e a Ingrid. E o projeto deles e tudo que eles fazem lá em Curitiba é maravilhoso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, fazendo a propaganda dele aí. E a gente não falou do Haroldo, mas o Haroldo tem um papel muito fundamental no nosso chamado, em todos os aspectos. Suzana, esteve o CPP, aqui no nosso casamento. Nosso casamento. Foi uma honra pra gente. Nos abençoou muito. Nisso que vocês compartilharam, eu fiquei pensando aqui a necessidade, né, de descansarmos no Senhor. E tem situações que vêm sobre a vida da gente que são inesperadas, né? E é necessário descansarmos e aguardarmos nele para que ele resolva. E são situações que fogem do nosso controle. Sim. Então vocês acabaram ficando presos lá, né, sem poder sair. Mas Deus tem propósito em tudo, né? E esse momento que vocês ficaram lá, ele teve um propósito, tem sempre algo para a gente fazer. Eu acredito que nós fomos para um curso de 1 mês e 1 semana, mas Deus tinha preparado um curso de 4 meses e alguma coisa pra gente. Porque a maneira como ele cuidou de tudo, provisão, moradia, não faltou nada. Era surpreendente o cuidado dele através dos nossos irmãos no mundo, em diversos lugares, pessoas se envolvendo mesmo com o que Deus estava fazendo na nossa vida. Então você entende que Deus, na sua soberania, estava cuidando de tudo e é maravilhoso descansar nessa bondade de Deus, né? E o tempo extra que a gente ficou deu para conhecer um pouco da igreja que se reunia lá, né? Porque depois começou a liberar um pouco mais e como eles só falam na língua deles, a gente não ia entender, mas a gente, com o contato dos missionários que estavam ensinando a gente, que depois da escola ficaram mais liberados, eles nos levaram e nos apresentaram os irmãos que reúnem lá nas casas, e a gente teve, em alguns momentos de louvor, muito, muito forte, muito abençoado, assim. Foi algo que, para mim, fora o curso, né, que foi depois do curso, foi o que mais me marcou, assim. Se nós viéssemos antes, nós não teríamos um contato com a cultura como nós tivemos e ver a igreja turca. Nós tivemos o privilégio de ver o que muitos
muitos dos nossos colegas não puderam ver por causa da quarentena e saíram logo e nós pudemos ver. Então, nós somos muito gratos a Deus por tudo, assim, por ver o que Ele está fazendo no Oriente Médio, o que Ele está fazendo no Irã, o que Ele está fazendo na Turquia. A gente quer indicar um documentário depois e você vai poder ver o que Ele está fazendo no Oriente Médio, assim. Então, nós vimos mesmo, assim, e é maravilhoso ver o que Deus está fazendo no Oriente Médio. Nesse contato com a igreja lá, qual a impressão que deixou no coração de vocês? A gente queria que o tempo, né? Você tem mais tempo, mas está passando rápido, a gente tem 10 minutos. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, nesse contato com a igreja lá na Turquia, né? Lá onde vocês estavam. Qual a impressão que vocês tiveram, o que deixou no coração de vocês? E aí vocês já podem também juntar uma coisa com outra, já trazer a mensagem que vocês querem deixar, Sim. Né? Que aí já ficam tranquilos para falar aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês para esses dias, o que tem queimado, enfim. O que mais me marcou com esses irmãos foi que, independente de raça e língua, a paixão é a mesma por Jesus, né? Sim. Então isso reavivou algo que me lembra dessas experiências com Deus. Uma das coisas que aconteceu muito comigo lá foi relembrando todos esses 15 anos de caminhada, 10 anos de casado. Então são coisas que parece que Deus pegou um tempo para me trazer essas coisas à memória e me trouxe muita gratidão. E fui marcado pela paixão deles, mas também desafiado por querer ver mais pessoas, né, sendo alcançadas, né? A barreira da língua e outras coisas assim me desafiaram muito a como me doar mais, né, para poder ver pessoas sendo alcançadas, e missionários que realmente largaram tudo muito jovens e aprenderam uma língua totalmente estranha, mas falavam com eles assim fluentemente, pessoas que foram colegas de outros companheiros de ministério que foram martirizados, pregando evangelho. Por que pregavam o evangelho? Não, assim, claramente foram perseguidos por causa do nome de Jesus. E essas pessoas carregam um peso muito forte que eu acho que um pouco do que a gente tem visto como cristianismo aqui, pelo fato de ter tanta liberdade, falta um pouco assim da gente experimentar, né, esse negócio de vida ou morte. É chocante, mas é algo que está intrínseco em você saber que você foi regenerado em Jesus, e o Espírito Santo te dá o desejo de você viver nesse nível, não ficar acomodado no nível que você está. Então, por mais que a gente se doe por Deus e se entregue, a mensagem que eu quero deixar é essa, que Ele não quer que a gente fique acomodado no nível que a gente tá, e eu acho que é isso que Ele sempre tem mexido comigo, assim, por mais que eu tenha coisas para transmitir para os outros, eu não posso ficar acomodado, assim, eu posso ir muito mais. Pelo Espírito Santo que está na gente, a gente pode ir mais longe. Amém. Verdade. Uma das coisas que vem forte no meu coração, assim, o que eu lembro enquanto eu andava e observava o local e tal. Eu vivo em uma cidade onde cada rua tem pelo menos 3, 4 igrejas, assim. E a gente está numa cultura cristianizada, pós-cristã até. Então, assim, e você vai para a bacia do Mediterrâneo, e o que você vê lá, você vê, assim, uma falta, uma ausência, assim, do que o que é uma cultura cristianizada, o que é... Então, assim, meio que me impressionava, assim, eu não ver igrejas, você andar e não ver igrejas, e a cultura não ser uma cultura que tem raízes no cristianismo, isso é muito novo para nós, assim. As pessoas trabalharem no domingo, como um dia normal. E tem várias coisas assim que chamava muita atenção, e isso abriu um pouco minha mente em relação a missões, porque nós pensamos em missões e nós pensamos em missões no sentido de levar coisas materiais para países pobres. E uma das coisas que nós precisamos entender sobre missões é o quanto aquelas pessoas precisam de Cristo e o quanto Cristo é ausente na cultura, na sociedade, nas pessoas. Então, o que eu vi, eu não vi tanta pobreza, mas eu vi a ausência de Cristo. E aquelas pessoas precisam muito de Cristo. Elas vivem indiferentes a essa realidade. Isso me chamou muita atenção, né? Então, isso é algo que mexeu muito comigo. E em meio a todo esse ambiente que nós estamos vivendo, falando um pouco para essa questão
da família e tal, tudo que está acontecendo no mundo, pandemia, coronavírus, eu acho que é um momento onde a gente deve repensar muito a nossa vida. Eu acho que é um momento onde nós precisamos entender o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus está querendo. Não é normal uma pandemia a nível global. Deus está tentando fazer alguma coisa. E eu acho que é muito importante a gente não ficar indiferente ao que ele está fazendo e pensar assim, vamos orar para acabar logo, sem tentar entender o que é que ele está querendo fazer. O que é que ele está tentando nos falar, ao que ele está tentando nos chamar. E às vezes nós vivemos um estilo de vida, inclusive familiar, muito diferente daquilo que nós podemos chamar de família cristã. E é o momento de repensar valores, de repensar como está a nossa vida e buscar entender. Deus está nos chamando a voltar, a arrepender. E nós precisamos entender de maneira específica o que é arrepender do quê. Então, eu sinto que os casais precisam repensar sua maneira de como eles estão vivendo, os pais com os filhos com os pais. Eu acho que é uma grande oportunidade estar em casa, em quarentena para muitos, eu sei que nem todos estão, mas repensar o que Deus está tentando falar, avisar, Ele está nos chacoalhando, nos preparando para algo maior, algo superior. Eu sinto que é o momento das famílias se voltarem para Jesus. Eu acho que a pandemia nos diz que é muito fácil Deus fazer o que a palavra diz. Assim, Ele abalar o mundo é muito fácil. Nós temos um sistema onde se mexe com uma nação e é muito fácil. Eu acho que é um vislumbre, nós temos um vislumbre assim, de que é muito rápido, muito fácil Deus fazer e cumprir o que Ele quer. É real, Apocalipse, os últimos dias, tudo isso realmente vai acontecer. Não sinto que nós já entramos nisso necessariamente, mas isso vai acontecer. Então é o momento de repensar os valores, repensar como está a nossa vida e o quanto Cristo tem sido glorificado em tudo que nós estamos vivendo. E as famílias precisam voltar para Jesus, né? Voltar para Jesus. A promessa a Abraão foi para abençoar as famílias da terra. E eu acho que o coronavírus está tentando liberar uma mensagem para as famílias da terra. A gente sente e pensa igual, né? Inclusive, como sempre a gente fala, o objetivo principal desse perfil foi justamente esse. Nós sentimos isso em nós, mas também entendemos que outras famílias precisam ser despertadas para isso, para esse entendimento, que é tempo de organizar, de arrumar a casa, de jogar fora aquilo que não nos dá mais, não nos serve mais, né? De trazer o arrependimento, colocar em ordem, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, isso que vocês trazem é muito importante. Confirma novamente aquilo que o Senhor tem falado, né? Através de tantas pessoas, tantas vidas, né? Não só aqui, mas em outros lugares, outros ambientes. É o que o Senhor tem dito. Desperta, igreja, agora é a hora de deixar para trás as coisas velhas e continuar avançando, porque ele vai retornar, ele vai vir, ele vai cumprir, e ele precisa daqueles que o chamam, né, de Senhor. Verdade. De fato, foi uma escolha do Senhor nos colocar nessa história, né, nesse plano, e é o momento da gente se levantar mesmo, fortalecidos para aquilo que vai acontecer nos últimos dias. A gente tem quantos minutos aí? 2 minutos? É. Diogo, quer falar alguma coisa, Diogo? Temos, acho que, 2 minutos aí, mais ou menos. Eu acho que, assim, resumindo, foi isso. A gente conversou um pouquinho antes, né, de falar e a centralidade de Jesus Cristo nas famílias. Eu acho que uma das coisas também que tem mexido muito com o meu coração é como tudo aquilo que Jesus falou e ensinou foram parábolas que se aplicaram às pessoas mais simples da sociedade, e são coisas que parecem ser tão antiquadas, né, no nosso ponto de vista, como azeite na lamparina, coisas desse tipo que a gente não carrega mais hoje, mas que elas têm uma mensagem muito atual e que a gente tem que voltar e olhar um pouquinho mesmo para essas coisas e não desconsiderar pelo fato de ser antiquado ou não tá adequado, mas lembrar de que... 30 segundos. 30 segundos. Lembrar de que elas são aplicadas, né?
Nome do filme. O Verdade. nome do filme é Diogo e Ovelha Lady. no Meio de Lobos. Ovelha no Ovelha Meio de Lobo. Obrigado por vocês participarem, por ter aceitado o nosso convite, viu? Deus Valeu, abençoe eu que vocês. agradeço. Estamos Deus juntos aí na abençoe. caminhada. Foi uma Obrigada benção. pelo convite. Deus abençoe a todos. Ai, muito Valeu. bom andar com